Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus.
Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me faz relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se ler cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Um olhar, um abraço amigo,
uma palavra de força e de fé. São pequenos gestos de amor que Jesus nos ensinou. Um olhar, um abraço amigo, uma palavra de força e de fé. São pequenos gestos de amor que Jesus nos ensinou. Somos todos irmãos, juntos a caminhar. Vamos dar as mãos, juntos vamos cantar esta linda canção que fala de fé e amor, levando aos corações a paz do nosso Senhor. Um olhar, um abraço amigo, uma palavra de força e de fé. São pequenos gestos de amor que Jesus nos ensinou. Maria, Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, pede a Deus por nós em teu louvor. E pede a Deus também bênçãos, luz e amor para os que padecem, grande dor. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, e o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Fiz a mistura agora no final aí. Muito obrigado, Toninho. Deus abençoa. Gratidão. Bom trabalho. Bom demais te ouvir. Bom demais cantar para vocês. Muito bom. Tchau, BH. Pedro, seja bem-vindo à nossa fraternidade. Deus abençoa. E a todos também que estão participando, Deus abençoa. Muito obrigado. Nós vamos estar fazendo aqui um livro, uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora é Alma Nova. A leitura é a 27
vaidade e misericórdia. O mundo, muitas vezes, vem expressar a vitória da misericórdia divina em sua vida. Provações em que te parece injustiçado diante dos homens são manifestações das leis da verdade e do amor, te alavancando para o alto. Em vista disso, não temas, não te revoltes, nem te desesperes. A vida, ainda que lhe pareça um mar de sofrimento, é educandário do espírito imortal. A vaidade mundana cega as verdades celestes. Vigia sempre e ouve o teu coração o clamor do profeta Jonas, quando clama ao Senhor da vida. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Jonas 2:8. Nossa gratidão ao Senhor da vida, Jesus, pela oportunidade de nos ter dado aqui esse educandário do Espírito imortal. Vamos asserenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade de aprendizado, pelos irmãos que Ele colocou em nossa vida, em nossa jornada evolutiva. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que muito nos auxilia a todo momento, e a espiritualidade amiga, que nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Então, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor tem nos oferecido a cada dia e aos domingos. Então, que Jesus esteja do lado do nosso irmão Pedro, para que possa estar o intuindo, o auxiliando, a espiritualidade amiga também, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento sobre o Evangelho de Jesus. Que a gente possa tirar bastante proveito disso para a nossa evolução moral e espiritual. Então, muito obrigado, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Gratidão, que assim seja. Pedro, brigadão. 1 hora para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Obrigado, Demir. Obrigado a todos por mais uma oportunidade. É uma oportunidade de estar com vocês aqui, né? É muito gratificante quando estou sendo convidado e preparar esses estudos. Realmente é uma coisa muito gostosa. Eu falo com minha esposa que, olha, depois que a gente aposenta, a gente ainda continua trabalhando. E é importante que, dentro da seara espírita, graças a Deus, estão fazendo o bem para o bem. Isso é muito bom. Gratidão. Bem, pessoal, hoje nós vamos trazer aqui uma coisa muito importante, né? Vamos falar sobre a casa ou um lar. O que me importa? Uma casa ou um lar? Então a gente sempre põe essa máxima, né? Eu tenho uma casa. Você tem uma casa ou você tem um lar? Então nós temos essa máxima, né? E a gente trouxe aqui alguma coisa que a gente pesquisou dentro da doutrina para a gente poder entender essa diferenciação do que vem a ser uma casa e o que é realmente um lar. Então, a definição de casa, por exemplo. A casa, ela não se restringe, né? A casa é simplesmente a construção de alvenaria. Então, nós temos vários modelos de casa. Ela pode ser feita de tijolo, pode ser feita de adobo, pode ser feita de madeira. Essa é a casa. Mas e o lar? O que vem a ser um lar? Então, lá na convivência evangélica da conduta espírita, traz para a gente uma definição que é muito interessante. Ela fala o seguinte: o lar espírita não se restringe a uma construção de alvenaria. É, antes de tudo, uma edificação que se alicerça no amor fraterno. Interessante, né? O lar
não é uma construção de alvenaria, mas é uma edificação que alicerça o amor fraterno. A gente volta lá naqueles que nós fizemos da família, né? E a gente fala o seguinte: como que a gente vive dentro de quatro paredes? O que que esse lar nos representa? Aí fala também que as paredes, elas se erigem na cooperação ativa de todos. É uma cooperação mútua, onde que nós temos que trabalhar, onde nós temos que viver, onde nós temos que aprender com as nossas dificuldades e até mesmo a parar nossas arestas. Ela traz também que o seguinte: as portas e janelas traduzem o intercâmbio entre os irmãos em humanidade. O teto é o evangelho. E os companheiros mais próximos da nossa jornada, tudo que nele existe constitui material didático que necessitamos para evoluir. Então, só que interessante, dentro de um lar, tem toda aquela estrutura para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E eu pensei, pô, legal, muito bom, né? E vem trazendo mais. Quando a gente está no plano espiritual, naquela preparação de que a gente vai retornar, e a gente traz lá, né? O que eu vou fazer novamente? Geralmente a gente não está aqui porque é por acaso, porque o acaso não existe. Aí vem trazendo para a gente que quando a gente reencarna, encontramos no lar o berço que nos acolhe, o teto que nos abriga, a escola que nos orienta, o templo que nos edifica e, acima de tudo, o grupo familiar que nos auxilia em nossa jornada espiritual. Aí vem, né, aquela questão, o nosso compromisso, quando a gente volta novamente para esse plano, para a gente poder estar trabalhando e nos melhorar. A Jesus recomenda que nessa oportunidade que a gente vem, para a gente trabalhar o amor ao próximo. O amor ao próximo como a nós mesmos. Ele ainda nos induz a dose maior ainda de amor, de tolerância, de carinho e de renúncia. Mas essa dose de amor, tolerância, carinho e renúncia, para quem? Para nós mesmos? Sim. Frente aos nossos familiares que vai constituir esse novo lar. É o próximo mais próximo. Serão aqueles que vão viver dia e noite. Serão aqueles que nós vamos estar nessa oportunidade de convivência. Então, essa é a nossa grande oportunidade de melhoramento. Vinícius de Moraes, né, alguns já devem ter sabido dele, ouvido falar, foi um poeta brasileiro, cantor, compositor, poeta, N coisas. Ele tem uma música interessante que chama Casa. E a casa, ela fala o seguinte, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia morar lá não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita de muito esmero, nas ruas do Bobo, número 0. A gente pega assim, por que eu trouxe esse poema do Vinícius? Porque quando ele fez esse poema, vieram algumas traduções, né? Alguns significados. Segundo consta, essa música ele trouxe, que ele falou o seguinte, que essa música, esse poema, depois ele musicou, né? Se refere à questão do ventre materno, que seria o primeiro lar do ser humano. Porque é uma casa que não tem teto, que não tem nada, né? Então, nessa ordem. Mas tem outra vertente também que diz que esse poema
traduzia a questão das pessoas que moram na rua. Né, que também era uma casa que não tinha nada, não tinha teto, né, dessa ordem. Mas aí você fica assim, puxa vida, como, né? Uma música, um poema que nos traduz grande coisa dentro dessa vertente espiritual. Então, o lar, de certa forma, que ela está ali com alicerce, né? A casa, por exemplo, ela tem lá, ela nos protege do calor, nos protege do frio, do vento, da chuva, nos protege dos animais que são perigosos, né? Essa é a questão da proteção. Mas o lar fraterno é aquele que te dá a você a oportunidade de vivenciar coisas boas. Então, nessa vertente, a gente traz o seguinte: o lar é o nosso porto seguro. Não tem como você viver sem ter um lar. Muitos de nós saímos, viajamos, vamos para outros lugares, mas a gente sempre está na memória. Nossa, eu queria estar na minha casa, lá no meu cantinho, né, onde que eu nasci. E isso nos traz essa memória, né, gostosa de que eu tenho um lar, tenho uma casa. Então, a André Luiz alerta que o lar é a instituição essencialmente divina em que se deve viver dentro de suas portas com o coração e com a alma. Então, é essa grande necessidade, viver dentro de suas portas, 4 portas, né? Com o coração e com a alma. E Emmanuel completa para a gente. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. Quem somos nós dentro de um lar? São todos pessoas da mesma necessidade? Geralmente, um lar, ele vem cheio de necessidade de aprendizado. Geralmente, o pai e a mãe, eles têm essa relação. Aí vem a questão dos filhos. O filho não gosta muito do pai, ou vice-versa. Ali vai ser aquela oportunidade de aparar as arestas, de crescimento, de saber vivenciar aquelas dificuldades. Às vezes nós temos muito mais empatia com a pessoa fora do lar do que dentro do lar. As afinidades. Porque lá, não, a pessoa lá me entende, mas a minha família não me entende. Mas é na família que você vai desenvolver o seu caráter, vai desenvolver a sua moral. É nessa gleba familiar que você vai vivenciar todas essas dificuldades. Então, não podemos esquecer de que, como André Luiz diz, né, que é a instituição essencialmente divina. Todos nós nascemos dentro de um lar. A casa, né, no modo geral, é simplesmente aquela oportunidade de nos proteger das intempéries naturais. A gente sabe que viver dentro de 4 paredes não é fácil. Não é 100%. Mas enquanto a gente é criança, ainda a gente consegue, né, viver nessa questão. Os pais têm aquele controle, a mãe tem o controle, mas chega uma certa idade, a gente vai tomando conhecimento das coisas. E aí vem, né? O que eu tenho que fazer para poder merecer essas questões? Então, traz para a gente lá que os deveres de cada um de nós, sendo pai, mãe, filhos ou irmãos, bem cumpridos e carregados com alegria, fazem que, coletivamente, o lar seja um ambiente de paz e de satisfação. Então, essa é a nossa grande oportunidade. Então, o lar é um ambiente que nos traz tranquilidade, é o nosso porto seguro. Onde é que eu posso realmente chegar e falar assim, estou em casa.
estou no meu lar. Então, nessa questão, não devemos deixar de exigir dos nossos familiares uma conduta equilibrada, porque cada um é cada um. Os dedos da mão não são iguais. Então, cada um tem uma oportunidade, cada um tem isso, tem aquilo. Então, nós temos que saber separar isso. Só um minutinho. Minha neta chegando. Dá uma de povo. Oi. Agora deixa eu lá. Oi. Tá chegando aqui, ela fica comigo agora até quinta-feira. Então é isso. Nós devemos, né, não devemos exigir dos nossos familiares uma conduta muito equilibrada. Porque o equilíbrio tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Nós que temos que dosar isso, nós que temos que ter essa oportunidade de mostrar como que deve ser. Não devemos também esperar santidade alguma, porque nós não somos santos. Se nós fôssemos santos, não estaríamos aqui nessa oportunidade. Estaria num plano bem maior, fazendo outras coisas. Então, nós não somos santos, nós somos realmente aqui, nós estamos para aprender e necessitamos dessa grande oportunidade. E vai ser no lar que a gente vai aprender. Vai ser nessas dificuldades que nós vamos ver. A questão do pai que não gosta do filho que não gosta da mãe que não gosta da filha, e assim vai. Mas um lar que não tem a luz, que não tem o evangelho, realmente não é lar. E precisa de ter essa oportunidade de se evangelizar, independente de qual que seja a sua religião, qual que seja a sua crença, tem que ter alguma coisa. A bondade do sacrifício deve ser palavras que constam no dicionário de nossa convivência familiar. Quando a gente fala bondade e sacrifício, nós temos que ter um vocabulário prático dentro de casa. Evitar de carregar mágoas, decepções, questões negativas, porque tudo isso vai formando aquele miasma e automaticamente fica impregnado em nossas casas e acaba não tendo luz. Atrapalhando o nosso relacionamento, deixando com que aquele ambiente familiar agradável se torne um ambiente negativo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos coisas melhores, porque Deus nos deu a oportunidade de a gente ser livres e felizes. Precisamos de aprender com o bem. Mas, se a gente deixar, nós estamos uma linha tênue entre o bem e o mal. Para fazer o mal é só você já faz. Então nós temos que trabalhar o bem o tempo todo. Lá no livro de André Luiz também, Missionário da Luz, fala para a gente que não podemos, o lar não pode ser somente trazido como moradia do corpo. Não. Ele tem que ser a residência das almas. Quantas almas que existem dentro de um lar? 4, 5, 10. Então, nessa oportunidade, essas almas, cada um carregando, né, a sua condição, vai ser aquela oportunidade de crescimento. O que nós temos que fazer? Viver em comunhão. Como é que a gente encontra nesses lares? Esses lares geralmente vêm numa situação assim, de aprendizado. O que traz para nós aqui? Ó? No ambiente doméstico, as almas se encontram sob variados motivos. Sejam eles por resgate, por apoio, por afeições, por desafeto e até missão. E a finalidade é de estreitar os laços para que sejam unidos. Porque esse ambiente de convivência contínua, na condição de pais, filhos e irmãos, nós vamos aprender a conjugar o verbo amar.
Eu tenho que... Quantas vezes, né, que os pais, de certa forma, eles amam o filho de uma forma tão, né, tão superior, e o filho não dá aquela oportunidade de ser amado. A gente vê lá no capítulo 15 do Evangelho, que traz para nós a questão da parentela, né? Quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus irmãos. A gente vê isso. A questão da ingratidão dos filhos. Mas mesmo com todas essas dificuldades que a gente vê, é nesse lar que eu vou conseguir mostrar a necessidade que ele tem de evoluir. Essa evolução, ela para nós é importante, porque a gente vê aqui, quando eu estou trazendo aqui, é no ambiente doméstico que as almas vão se encontrar por vários motivos. De certa forma, lá, tá lá, resgate, apoio, afeição, desafeto, missão. Eu não sei o que eu fui, eu e minha esposa fomos em outra encarnação. Os meus filhos, o que foram? Os meus netos que estão chegando, o que foram para mim? Ou o que eu fui para eles? Então, a grande oportunidade que tem da gente nos melhorar é aonde? Dentro desse ambiente familiar. Aí eu vou trabalhar nisso, eu vou aprender com a dificuldade do meu filho vai aprender com a minha dificuldade e vice-versa. E é assim, a gente vai fazer o quê? Aparar as arestas. A gente vai dar condição para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, é nessa questão que nos traz. E aprender uma coisa que é mais importante, amar. Amar incondicionalmente. Lá em Paulo, 1 Efésios, traz o seguinte: aquele que não tem cuidado dos seus e da sua família, negou a fé e é o pior do que o infiel. Porque se eu assumir o compromisso de de construir uma família, e chega na hora eu vou negar, então realmente eu estou sendo pior. Eu não estou dando essa condição, porque eu pedi, eu aceitei, mas na hora de realizar, eu estou negando. Aí eu falo assim, não adianta exemplificar a caridade fora de casa, esquecendo dos entes que nos toleram e suportam a dificuldade diária. Bem, é igual eu trouxe, né, mais cedo. As pessoas estão sendo por afinidade, a gente trata melhor do que os nossos de casa. Não, lá a pessoa me entende, mas os meus de casa não entendem. Aí tem uma passagem interessante de que uma senhora, ela tinha a sua família e tal, aquele negócio todo, mas ela queria fazer algo mais. Então ela saía para poder fazer caridade. Ela foi para um bazar para ajudar a fazer roupinha de criança. Chegou lá, ela não conseguia. Fazia, mas faltava alguma coisa. Aí depois ela foi ajudar a fazer sopa, foi fazer isso, fazer aquele negócio todo. Então chegou uma certa feita e foi na fraternidade. Chegou na fraternidade, no atendimento fraterno, e perguntar para ela, como é que está a sua família? A pessoa não me entende, o pessoal assim se assado. Então foi dado para ela o seguinte: não adianta você fazer caridade fora de casa, se você não fizer a caridade dentro da sua própria casa. Talvez seja isso que esteja faltando para você realmente fazer a caridade. Quando ela entendeu esse processo, as coisas caminharam. Como é que eu vou olhar o outro se eu não olho o meu que é mais próximo? E quem é o mais próximo de nós? É o meu pai, é minha mãe. Se eu sou casado, é minha esposa e meus filhos. Esses são os mais próximos. Aí fala também o seguinte, que o lar representa ainda o ponto de reencontro de almas com os irmãos nos quais, no passado, beneficiamos e hoje buscamos, por sua vez, ajudar ou então o reencontro com aqueles que têm muito prejudicado em outras reencarnações e após a nossa conscientização do plano espiritual, solicitamos novo convívio com eles na posição de filhos, pais, irmãos
e demais familiares que nos partilham o teto nessa existência. Então, não dá salto, né? A questão da nossa vida não dá salto. Então, nós precisamos de realmente nos ater a essas condições, nos colocar nessa oportunidade e, diante da dificuldade, entender a situação, emprestar o ouvido e ouvir, ficar rouco de tanto ouvir e entender a dificuldade do outro. Porque no ambiente fora de casa, eu sou isso. Eu atendo, eu converso, eu oriento, mas dentro de casa eu sou carrasco. E não é isso que o lar nos ensina, mas é isso que a gente vê numa realidade. Então nós temos que mudar esse processo. Nós temos que fazer essa reforma íntima. Nós temos que o homem velho e buscar o homem novo que está, né, perto da gente. Então essa é a nossa grande oportunidade de a gente nos conhecer e também fazer que conheça aqueles que estão conosco. Porque assumir esse compromisso de trazê-los comigo para poder ajudar. A reencarnação, por exemplo, agora me fugiu o nome. Não, realmente me fugiu. A gente fez até um estudo recentemente, me faltou o nome. Segismundo. Alguém já ouviu falar, né, da reencarnação de Segismundo, como é que foi difícil. A dificuldade que ele teve para poder voltar para aquele ambiente familiar, para poder ele ser reconduzido, né, para ele ser realmente trabalhado, para ele poder justificar o erro que ele fez no passado. O mais difícil não foi ele, foi a questão do outro aceitar e a esposa também aceitar. A esposa aceitou, mas o marido ainda não. Tinha medo de recebê-lo e alguma coisa fazer, não dar certo novamente na encarnação. Então, para vocês, nessa questão, nesse ambiente divino que é o lar, que nos dá essa oportunidade de a gente nos melhorar e rever tantas coisas que nós deixamos no passado, tantas coisas que fizemos e agora sim, vamos mudar, vamos melhorar. A gente não pode perder mais uma encarnação. Nós temos que trabalhar para que façamos da melhor forma possível. E tudo que você faz, você não perde, fica estacionado. Até que você volte novamente e dê continuidade. Essa é a nossa caminhada, é a nossa evolução. Aí traz para a gente o seguinte, que o cristão dignifica sempre o lar que o agasalho. Nunca, porém, se esquece que a sua família não se restringe aos laços consanguíneos, mas se estende por toda a humanidade. O que eu falei agora há pouco. Às vezes nós temos colegas, vizinhos, colega de trabalho, de escola, uma pessoa que você vai viajar e você conhece ali, tá? E você vai ver que é como se você conhecesse ele de longas datas. Você nunca tinha visto. Eu fui a Curitiba, a certa feita, e andando lá, encontrei com um cidadão, e nós nos trombamos assim, não parece que nos conhecemos de algum lugar. Assim, realmente muito estranho. É estranho, mas nos conhecemos. Batemos um papo, toca o negócio todo, nunca tinha visto ele. Mas as nossas áureas automaticamente se bateram. Lá em Curitiba, aqui de Belo Horizonte para Curitiba, Minas Gerais. Então, é alguma coisa. Quando a gente está no nosso descanso do corpo físico, a gente sai do corpo, né, e vai em outros locais. Quantas vezes eu já estive nesse lugar, já estive nessa casa, já me aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes a gente não consegue lembrar, mas a gente tem essas memórias. Eu fui criado aqui em Esmeralda, em Caio Martins. Eu tenho os sonhos repetidos da minha infância na escola, do local que eu vivi, as questões todas. Eu vou lá, eu não vejo as coisas mais como eram antigamente, mas a memória está com a gente. Eu vivi isso. Eu vejo as pessoas. Então, são memórias que estão com a gente.
E lá foi um lar para mim, onde eu aprendi, e eu sou grato pelo que eu sou hoje, pela educação dos meus pais e pelo lar que me abrigou. Lá te aprendeu a questão toda, a questão de você, de ser irmão, a questão de olhar pelo outro, se colocar na condição, posso ajudar? Sim. Então, ali você aprendeu que lá era um internato, e eu não era somente, meu pai era responsável por esse internato. Então, além dos meus irmãos, nós tínhamos ainda mais 40 outros irmãos, né? Indistintamente, e até hoje nós nos consideramos irmãos. E a gente se encontra que vai e chama meu pai, minha mãe, de pai também e mãe, porque foi meu pai e minha mãe que deu a eles a criação. Porque os pais dele lá não se encontravam. E esse lar que a gente mora, tem que chamar para lar, o lar dos pioneiros, onde que eram os meninos mais velhos. E assim ficou interessante. Ficou nessa oportunidade de você criar, de ter assim, aquela egrégora dentro daquela casa enorme, onde você não era somente os laços consanguíneos, como está dizendo aqui, mas também ele se estende por toda a humanidade. Ou todo lugar que você vai, você tem um irmão. Jesus sempre trouxe para a gente, né? Ah, irmão, irmão, primo, primo. É a questão de família. Então, na verdade, somos todos filhos do mesmo pai e somos irmão, e Jesus, nosso irmão mais velho. Aquele que nos orienta, que nos dá o discernimento, que fala que não vá, toma cuidado. Igual a questão da Maria Madalena, todo mundo queria, né, crucificá-la, aquele negócio todo. E queria que Jesus desse um veredito. O que ele fala? Aquele que eu tiver pecado, que é aqui a primeira pedra. E quem atirou? Ninguém. Porque todos nós somos pecadores. Aí vem aqui, o melhor meio de valorizar o teto que nos acolhe está no culto do evangelho do lar, na vivência constante do bem, na harmonização com os familiares e na cooperação permanente com todos. Quando você traz a questão do evangelho de casa, isso na questão nossa, que nós somos da doutrina espírita, que a gente faz o culto dentro de casa, que seja na questão católica, como mais novo, minha mãe fazia novena, recebia a imagem de Nossa Senhora em casa, a gente fazia a novena, ia para a procissão, ia à igreja, os evangélicos fazem a questão também dos cultos dentro de casa. Então, automaticamente, a casa ela fica protegida. Evita que, de uma certa forma, que o mal entre. Mas se dentro desse ambiente familiar alguém estiver ali com as reações negativas, se você fizer uma oração e alguém estiver realmente ali com a mente livre, automaticamente quebra aquela situação. Porque um lar que tem ali, onde as pessoas falam alto, as pessoas falam palavrões, e é questão de música alta, conversação improfícua, que tem um negócio todo, é improdutível. E automaticamente a cara fica pesada, fica carregada. Agora, quando você tem um lar que você entra, que tem aquela tranquilidade, aquela harmonização, que seja um lar simples, que seja um lar rico, né? Materialmente falando, mas que tem aquela harmonização, você sente assim, nossa, que tranquilidade, que bom. Agora, quando você chega num lar que, quer dizer, né, num ambiente que está assim, é um ambiente hostil, é difícil, complicado. Aí você tem que fazer o quê? Fazer prece, pedir para o seu mentor para que ajude aquela família, elevar o moral daquele pessoal e realmente fazer com que, gente, pelo menos faça uma prece, Ave Maria, um Pai Nosso, uma vez por semana, ou então, na hora do ângelo, por exemplo, às 6 horas da tarde, que tem a oração, ouça aquela hora do ângelo ali, que já ajuda muito, harmoniza. Então, nós temos essa disposição para estar fazendo sempre. Mas nem sempre a gente faz. Nem sempre nós fazemos. Porque, não, depois eu faço. Quando a gente morava no interior, a hora do ângelo era sagrado. A mãe sempre chamava. Meninos, volta dentro de casa, a hora da Ave Maria. E não tinha. Tinha que parar e tinha que sentar e escutar a hora do ângelo. Hoje em dia não se vê mais isso. Mal, os lares fazem uma prece.
Nós estamos aí nessa pandemia já há quase 2 anos, e foi uma oportunidade da gente realmente voltar para dentro dos lares e ali começar a fazer a questão cultuar a prece dentro de casa. As pessoas começaram a entender que a necessidade de você fazer uma prece estava dando condição. Quantas pessoas que foram ceifadas, né? Quantas famílias que perderam seus entes queridos por causa da pandemia. Então, o culto, a oração, ela ficou mais presente nessa condição. Aí ficou mais fácil de chegar, de fazer, faz uma prece para mim, eu estou com um parente lá, meu pai, meu irmão, minha tia, eu vou fazer, mas você também faça. Então, automaticamente, começou a irradiar aquela luz que, igualzinho lá no livro Jesus no Lar, quando, na casa de Pedro, quando Jesus fez o primeiro culto no lar, ali foi plantada uma sementinha, foi plantada uma luz naquela casa que automaticamente milhões de outras luzes foram acendidas em vários lares. Lá na questão 205 do Livro dos Espíritos, traz para ele a questão do parentesco e da filiação. Aqui traz para nós, algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidor dos laços de família, como fazer anteriormente a existência atual. A resposta traz para nós o seguinte, ela nos distende, não nos destrói, fundando-se os parentescos e afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no nosso vizinho ou no nosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelo laço de consanguinidade. Então, nos traz aqui que nós, não é somente nos laços consanguíneos que tem essa oportunidade, é dentro da humanidade. Meu vizinho pode ter sido um algoz no passado, ou vice-versa, e chegar aqui ele ficar com raiva de mim, eu não gosto de você, mas a questão não é você, nem ele não gostar de você, é você gostar dele. Divaldo sempre fala isso, não importa se a pessoa não gosta de você, o importante é que você goste dele como irmão, independente de que ele seja. Então isso nos dá essa condição de colocar na condição do outro, sabendo que muitas das vezes aquela pessoa te fez mal e você não pode estar ali cozinhando aquilo, trazendo para você essa questão, porque é ruim. Você vai ficar ali preso naquela condição e não vai dar. O Rossandro traz uma coisa interessante, a questão do vômito, né? Até hoje eu estava escutando mais uma palestra dele agora de tarde e está falando de que uma moça ia visitar um parente, pegou o ônibus e dentro do ônibus uma pessoa que na parada comeu alguma coisa e chegou dentro do ônibus, sentiu mal e foi lá e indispôs o estômago em cima dela. E ela estava devolvendo uma caixinha para essa parente dela, para poder não ficar mais a caixinha. O que ela fez? Pegou a caixinha, limpou aquelas coisas e colocou na caixinha. Então ficou, né, dentro do ônibus aquele cheiro horrível, até que chegou. Foi devolver a caixinha para a pessoa. Aí chegou lá assim, não quero a caixinha mais não. Por quê? Não, porque a pessoa indispôs o estômago para mim, dentro aqui eu estou toda suja, então eu te trouxe a caixinha, estou te devolvendo. Não quero essa caixinha, fico com você. Mas ela ficou tão magoada com aquilo, que toda hora que ia pensar naquilo, é abrir a caixinha para cheirar o vômito. Então, assim, está guardando mágoa. E a mágoa traz para a gente doença. A mágoa nos traz coisa ruim. Eu estou levando isso para dentro da minha casa. Então, isso não é importante para mim. Porque eu acabo adoecendo e também adoecendo os outros. Então, isso não é importante. Então, eu tenho que... aconteceu? Aconteceu. O que você fez? Tirei a camisa, joguei fora, fui lá, lavei, da parada, fui lá, peguei, troquei de roupa, pronto, acabou. Agora ficar ali lembrando dessas coisas todas amassantes, não funciona. Então nós temos que saber desvencilhar dessas questões também, que é mais importante a gente sair desse processo, não ficar preso nessas condições. E da família é isso. Eu tenho que saber diferenciar as coisas,
eu tenho que aprender nas dificuldades, eu tenho que ajudar no crescimento e valorizar sempre pai e mãe. Porque ele que é o nosso portfólio, ele que é o nosso porto seguro, ele que vai nos dar sustentação, ele que vai nos ensinar a conviver nesse ambiente fraterno. Aí, assim, eu vou aprendendo, eu vou melhorando e vou me dando conta das coisas. Jesus, quando estava na cruz, ele, lá está em João 19, 25, e fala o seguinte: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria de Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Então João recebeu Maria em sua casa, e Maria ficou com João até que Maria ascendesse ao céu. E todos os discípulos, João foi o único que que teve morte natural. Os demais discípulos todos teve mortes trágicas, menos João. Era o mais amado de Jesus. É o que cuidou da mãe de Jesus, de Maria, até o final de sua vida, até que ela ascendesse ao céu. Aí vem a questão de quê? De eu valorizar a questão da família, de dar a eles, né, a oportunidade de, quando pequeno, cuidou de mim, me ensinou dentro daquele lar fraterno, e agora é minha hora de fazer o quê? De doar aquilo que eu aprendi. Então, a gente nós temos que pensar sempre nessa possibilidade, que o lar nos educa. O lar vai sempre nos educar. A gente não pode perder essa condição sempre. Mas a gente vem falando, né, da questão de você trazer para dentro do lar, acender sempre uma luz, a luz fraterna. E aqui, essa luz fraterna é o que nós fazemos, geralmente, né, o culto no lar. E traz para a gente lá que o culto do Evangelho no lar não é inovação, ela é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos do culto no lar para a gente poder a gente estar resguardado dentro da divindade. O primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, de Né e Lúcio, psicografia de Chico Xavier, traz para a gente lá a questão do questionamento de Jesus, perguntando para Pedro, né? Pedro, de como o pescador dirigia para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Pedro responde: escolhendo os melhores peixes, ninguém compraria sobras. Aí vai perguntar novamente para Pedro: e o oleiro? Como é que o oleiro faz? E Pedro responde. Aí ele modela o barro, colocando a melhor forma que ele quiser, a melhor forma que dispuser. Jesus pergunta novamente para Pedro: e o carpinteiro, como é que trabalha? Aí Pedro vai responde: lavrando a madeira, usando o enxó, o serrote e o martelo e a forma. Aí Jesus vai e responde para Pedro: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Está lá no livro de Jesus no Lar, primeiro capítulo. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações?
Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associar a nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Nós estamos vendo todos os dias a questão de guerra, de brigas, o Islã lá assassinando todo mundo, os Estados Unidos saiu do Islã, lá dos países islâmicos, e eles começaram a aterrorizar todo mundo, matando, saqueando, explorando. É isso que nós precisamos? Não. Não precisamos de viver em harmonia, viver em fraternidade. Então, essa é a condição que nós temos de trabalhar o bem, de viver nessa condição de tudo melhorar. A gente vê essas condições todas, as pessoas passando fome, passando necessidade, não tem um lugar para poder morar, nem nada. Como é que a gente vai abrigar? Como é que a gente vai fazer? Se você tem alguma coisa, ajude. Então, como que a gente vai fazer, vendo essas condições todas? As nações brigando entre si por questões de terra, por questão de isso, daquilo, aquele negócio todo. É isso que Jesus quer de nós? Brigas, desarmonia, insatisfação, abandono, fome, guerras. Não é muito longe, não. Vizinha nossa, a Venezuela, era um país rico. Hoje vive as dificuldades que nós estamos vendo aí diário. Estão migrando para o país. E, né, o Brasil é o celeiro do mundo. É o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eles vão chegar aqui e pela questão nossa, nós estamos aqui absorvendo, acolhendo, dando de nós o melhor para que possa atendê-los, seja questão governamental, mas é muito mais a questão das pessoas que têm essa caridade que não é dada pelo fato de sermos celeiro do mundo. Olha, o Brasil é um lar onde abriga todos, onde dá oportunidade para todo mundo. Então nós precisamos de colocar em prática as nossas necessidades, precisamos entender tudo isso. O Evangelho, no lar, em torno de cada um de nós, existe uma psicosfera formada por fluidos espirituais que será boa ou má de acordo com o nosso comportamento mental. Quem vive num clima interior de desequilíbrio cria em torno de si uma psicosfera negativa. Mas de cada um, a gente faz aquilo que nós podemos fazer. Mas, naturalmente, quem cultiva virtudes morais e intelectuais vai estar sempre envolvido numa atmosfera agradável. Não tem como. Se eu tenho essa possibilidade, eu vou conseguir fazer. Mas, se eu não faço, automaticamente eu estou fora do processo. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala muito a questão quem é o nosso próximo, né? Então, lá no capítulo 15, fala da caridade de uma salvação, aí tem aquela passagem onde que o doutor da lei fica tentando Jesus, né? Para saber dele, querendo saber o que fazer para poder ter vida eterna. Quem é o meu próximo? Então traz lá para a gente lá assim, um doutor da lei, para tentar o mestre, pergunta para ele o que é preciso para ter vida eterna. Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? O que é que você lês nela? Aí o próprio doutor vai responder, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Ele vai responder para ele, muito bem, agora faze isso que viverás. Mas o homem, querendo colocar na condição de que ele era justo,
Diz a Jesus, quem é o meu próximo? Aí nós sabemos, né? Vem a parábola do bom samaritano. Por que Jesus falava por parábolas? Porque era mais fácil do entendimento da época. E até hoje, para a gente, é mais fácil da gente entender. Ele trazendo, vem descendo lá, lá um sacerdote, um levita e um samaritano. Quem dos três foi o mais próximo? O sacerdote? O levita? Então é isso, é questão do próximo. E dentro de casa, quem é o mais próximo nós? São os meus que são mais caros. E essa é a nossa condição. A gente traz de novo aqui, ó, lá de André Luiz. O lar não é somente a morada dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Essa que é a grande oportunidade que nós temos, de viver isto. Mas tem outra questão também, que há lugares que possuem a sua atmosfera espiritual peculiar. E essa será formada pelo conjunto de ideias, sentimentos e desejos nutridos pelo que ali vivem, trabalham e se movimentam. Para dar uma ideia de quantos ambientes espirituais nos afetam, façamos uma analogia. Imagine uma sala fechada, encharcada de fumaça de cigarro, e uma outra bem arejada, iluminada pelo sol, e onde ninguém fume. Você certamente se sentiria melhor no segundo ambiente do que no primeiro. Porque no segundo ambiente você pode respirar, você pode ver. Então, esse ambiente que a gente tem dentro da nossa casa que é o mais importante. É nesse ambiente familiar em que eu vou estar o tempo todo, eu vou trazer para mim a minha paz interior, a minha tranquilidade. Se eu estiver num ambiente conturbado, onde tem muita movimentação, eu não consigo fazer basicamente nada. Nada, nada, nada. Dentro do lar, nós temos famílias com problema, irmãos que se atacam, se antagonizam, são contrários uns ao outro, casais que lamentam a questão do litígio, animosidade entre pais e filhos, farpas entre mães e filhas, afetos conjugais que se desmantelam, torvas acrimônias, e tem sorrisos filiais que são transfigurados em discrasia e vinditas. Porque falta uma coisa pequenininha, falta o quê? Harmonia, falta amor. Porque quando você tem dentro da sua casa a questão disso, você tem tudo. Você tem essa situação. Então, nós temos que aprender a vencer essas dificuldades. Precisamos de trabalhar isso. Então, essa é a nossa grande oportunidade de viver. O que seria de nós se não tivesse um lar? O que seria da gente? Então, a gente fica, né, pensando como que eu vou fazer, por que que eu estou fazendo isso. Você trouxe uma coisa interessante, a reencarnação é a forma que a gente tem de aprender e aparar as arestas, né? E aparar as arestas. Isso que é importante, a gente viver essa oportunidade que a gente sempre tem. Né? Não é fácil, não é você ter. Não é fácil. Mas a gente aprende. A gente vai aprendendo como que a gente tem que fazer, por que nós temos que fazer, e geralmente é a grande oportunidade que a gente tem de nos melhorar, né? E assim a gente nós vamos nos permitindo a ser melhor.
Nós vamos nos permitindo a viver uma vida mais tranquila, mais harmoniosa. A gente vai aprender essa oportunidade da vida. Temos aqui a questão de uma prece do nosso irmão lá, Raul Teixeira. Não dá para ler tudo, não, mas a gente fala alguma coisa no finalzinho aqui. Fala o seguinte aqui, ó: nas atividades do lar, não são poucos dias de penumbra ou de sombra intensas, motivados pelos temperamentos exasperados, irascíveis, odientos, ou por 1001 tormenta que invade a vivência da família, que pode até provir de motivos externos ao grupo doméstico, mas que o apanha no lance da surpresa. Aí vem falando também aqui, ó, quer ver? Que ele pede para a gente, né? Não são poucos corações endurecidos, os sentimentos rochosos de almas desmarcadas por muitas frustrações, por profundas amarguras ou decepções alimentares que se convertem em seres empedernidos, que oscilam a diferença e a crueldade no seio da família. Então, o que ele pede? Introduza em sua casa a prece. Caso essa providência ainda não tenha sido tomada, a prece em casa é como uma brisa leve, dulce e perfumada, desfazendo os fétidos que se insinuam aqui ou ali. Quem ora no lar vai aos poucos sensibilizando as almas de todos, mesmo aquelas que, aborrecidas consigo mesmas, desforram na vida e nos outros, como se todos devessem suportar seus impulsos venenosos das suas posturas de chumbo. Então, gente, o que nós temos que fazer para a gente ter um lar cheio de energia, cheio de luz? A gente utilizar a questão da prece, utilizar a questão do evangelho, colocar nas nossas mentes que o lar é a seara divina, é o primeiro ambiente, a primeira escola que nós temos, e para poder a gente aprender. A gente pode abrir uma página, né, do Evangelho, do Testamento, né, falar sobre Jesus, aproveitar essa oportunidade, ler pequenos trechos que permita fácil entendimento, para que a gente possa fazer pequenos comentários, que automaticamente você vai sentir bem melhor. A gente vai, assim, como se tivesse tomado um banho, né? Você limpa a sua alma. Então, nós temos que ver isso, rever essa condição nossa. Nós temos também que estabelecer comentários, né, evangélicos dentro de casa, colocar música que seja menos barulhenta, música mais harmoniosa, que nos possa automaticamente nos levar para um plano melhor. Evitar música que nos desagrade, que coloca a gente em sintonia baixa, nos equilibrar. E assim, automaticamente, a gente vai se renovando, a gente vai voltando e vai tendo mais ânimo para as coisas. Nós precisamos de fazer isso, não só por nós, como pelos nossos familiares. Pelos os familiares dos nossos filhos, pelos amigos dos nossos filhos, pelos nossos pais, irmãos, parentes, no modo geral. Precisamos de fazer isso para poder ajudar nessa condição. Então é o seguinte: instalar um regime de prece em sua casa, enquanto em toda parte desordem perturbe, o crime negrege e a dor faça sucumbir, junto a você e aos seus, pela ação da prece. Tudo se torna construção de harmonia, cultivo da virtude e explosão de esperança. Ao longo do dia, você experimentará o resultado venturoso de sua iniciativa. Gente, acho que o nosso horário já tá exíguo, né? Então, eu acho que nós podemos, né, colocar em prática isso, fazer que cada dia mais o nosso lar continue sendo luz, não só para nós, para todos aqueles que nos vejam, porque a partir do momento que eu sou luz, eu vou refletir para o outro. E as pessoas vão entender isso. Então, isso é importante. A gratidão é toda minha, Ademir. Muito obrigado. Tá? E para vocês, uma boa noite.
Você quer que eu faça a prece? Vamos lá então, gente. Nós vamos agradecer, né, essa oportunidade de estarmos nos nossos lares, né, com essa grande oportunidade de trazer a diferença da casa material, mas do lar espiritual, e que nós possamos estar sempre em harmonia com a espiritualidade maior, fazendo com que sejamos luzes para todos, luzes para o mundo, que continuemos sendo essas pessoas que somos, espirituosas, capazes de olhar para o ser humano e dar a oportunidade de procurar e sentir bem com você mesmo. Porque somos exemplo de Jesus. Nós somos imagem e semelhança do Cristo. Necessitamos de estar passando para cada um aquilo que aprendemos no dia a dia. Seu Jesus sabe da dificuldade que cada um de nós temos. Mas sabes também que somos pessoas capazes de entendimento e dar a cada um aquilo que necessita. Basta somente um olhar, basta somente um gesto, para que cada um possa entender a necessidade de estar contigo. Nessa grande oportunidade, onde uma semana já se inicia, que possamos todos nós estarmos conscientes da nossa ocupação nessa órbita terrestre, e dar continuidade a esse estudo que está por encerrar nesse momento, e que possamos, em nossos lares, acender essa luz do Evangelho, e estar sempre contigo, Senhor, e junto dos nossos mentores, nos intuindo sempre. Graças te damos, e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.